Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os poderes administrativos ou poderes da administração pública, como alguns autores colocam. Iremos falar agora do poder hierárquico. Vimos, na nossa última conversa, na apresentação, nas espécies, de poderes administrativos, que o poder hierárquico tem a ver com a questão da hierarquia, da subordinação. Mas o que vem a ser, turma, então, poder hierárquico? Então, poder hierárquico, turma, é aquele pela qual a administração distribui e escalona as funções de seus órgãos. Ela ordena e revê a atuação de seus agentes, estabelece a relação de subordinação entre os servidores públicos de seu quadro de pessoal. Quando ele estiver exercendo o poder hierárquico, o administrador ou a administração pública dará ordens, irá fiscalizar, delegar e avocar. Então, turma, vamos recapitular. Então, conceito de poder hierárquico. O poder hierárquico, turma, ele representa a prerrogativa que tem o Estado de organizar sua estrutura, escalonando e definindo funções de seus órgãos, bem como fiscalizar, ordenar e rever a atuação de seus agentes, através do estabelecimento de subordinação e coordenação entre aqueles que integram o seu quadro de pessoal. Turma, a partir desse conceito do poder hierárquico, nós podemos elencar as suas características. E que características são essas? Nós temos 5 características, turma, do poder hierárquico. Que são? Temos 5 características do poder hierárquico, que são a edição de atos normativos internos, dar ordens, que significa o poder de comando, fiscalização e controle, e delegação e avocação. Então temos 4 características, perdoe-me, eu falei 5, são 4 características do poder hierárquico. Recapitulando: primeiro, edição de atos normativos internos. Segundo, dar ordens, é o poder de comando. Terceiro, fiscalização e controle. Quarto, delegação e avocação. Vamos falar rapidamente de cada um. Primeira característica, turma: edição de atos normativos internos. Significa que, turma, o superior hierárquico pode editar atos normativos dirigidos a agentes subordinados, tendo como principal objetivo organizar a atuação administrativa. Então, edição de atos normativos internos, turma, nada mais do que aqueles atos emanados do superior hierárquico em relação aos seus subordinados, servindo para organizar a atuação administrativa. Exemplo, turma: as resoluções, portarias, ordens de serviços. Beleza? Belezinha, turma? Então, isso vem ser a edição de atos normativos internos. Interno é interna corporis, dentro da própria administração. O superior hierárquico elabora um ato
que servirá de base para fundamentar a organização administrativa, servirá de base para que os seus subordinados obedeçam. Tranquilo? Perfeito? Belezinha? Ótimo. Segunda característica, turma, dar ordens é o poder de controle. Turma, em decorrência do poder hierárquico, irá ser atribuído ao superior hierárquico a prerrogativa de dar ordens diretas, verbais ou escritas aos seus subordinados, com o intuito de garantir o adequado funcionamento dos serviços. Tá? Então, dar ordens, poder de comando, tá? O próprio nome já diz, é o superior hierárquico, com fulcro no poder hierárquico, pode dar ordens aos seus subordinados, ordens diretas, escritas ou verbais. Tranquilo? Turma, aqui nós temos que fazer uma pequena ressalva. Qualquer tipo de ordem deverá ser acatada, deverá ser obedecida pelos subordinados? O que é que vocês acham? Não, turma, não. Se a ordem for manifestamente ilegal, o subordinado pode se recusar a cumpri-la, tá? Então, só há obrigação por parte do subordinado de acatar aquela ordem legal. A ordem manifestamente ilegal, ele poderá e deverá se recusar a cumprir. Belezinha? Ótimo. Vamos para frente, turma. Terceira característica, fala da fiscalização e controle. Essa característica, turma, também é conhecida de fiscalização hierárquica. Mas, Ivo, o que significa isso, turma? O que significa isso, Ivo? Significa, turma, essa característica de fiscalização hierárquica é a prerrogativa que é dada ao superior hierárquico de fiscalizar e revisar os atos praticados por seus subordinados, o que pode resultar na anulação, revogação ou convalidação de tais atos. Então, repetindo, terceira característica, fiscalização e controle, também chamada de fiscalização hierárquica, que nada mais é do que a prerrogativa, tá, dada ao superior hierárquico de revisar todos os atos praticados pelos seus subordinados, tá? De revisar e fiscalizar todos os atos praticados pelos seus subordinados, que a partir dessa fiscalização, dessa revisão, poderá resultar na anulação, na revogação ou na convalidação dos mesmos. Não se preocupe que mais para frente, que nós estivermos falando de atos administrativos, iremos falar do que vem a ser anulação, revogação e convalidação. Belezinha? Ótimo. Quarta característica, turma. Delegação e avocação. Em regra, turma, tá? Em regra, a competência é indelegável. Em regra, a competência é indelegável. Entretanto, em algumas situações, o superior hierárquico pode delegar competência, bem como ele também pode avocar competência. Ivo, mas o que vem a ser? Avocar e o que vem a ser delegar. Gente, quando eu delego uma função a alguém, é o quê?
Eu dou poderes para que essa pessoa haja em meu lugar, não é isso? Quando eu delego para alguém fazer alguma coisa no meu lugar, eu estou o quê? Eu estou dando competência, uma competência que era minha, para que essa pessoa desenvolva ou realize aquela tarefa, não é isso? Avocar. Avocar significa o quê, turma? Tá? O superior hierárquico vai trazer para si uma função, determinada tarefa que deveria ter sido elaborada, deveria ter sido feita, tá? Por um subordinado. Perfeito? Tranquilo? Então vamos lá. Anotem o que... Aí vamos lá. Anotem o que vem a ser delegar. Delegar, turma, tá? É o ato onde um agente ou órgão confere o exercício temporário de parte das suas atribuições a um outro agente ou órgão. Isso é delegar. Eu peguei uma função que é minha e dei para Tiburcio realizar. Tranquilo? Ivo, qualquer ato pode ser delegado? O administrador pode delegar qualquer ato? A administração pública pode delegar qualquer ato? Ou não? Ou existe alguma exceção? Turma, como eu sempre digo para vocês, em direito sempre há aquela exceção. E essa exceção, turma, é trazida, é encontrada no artigo 13 da Lei 9.784/99, que diz que não podem ser objeto de delegação as seguintes matérias: a edição de atos de caráter normativo; b, a decisão de recursos administrativos; c, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, tá? Então são três hipóteses três matérias que não podem sofrer delegação, que não podem ser delegadas. A primeira, a edição de atos normativos, de caráter normativo. Segundo, a decisão de recursos administrativos. Terceiro, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Aqui cabe uma pequena observação. O texto da lei, a lei 9.784/99, no artigo 13, ela diz matérias de caráter exclusivo. Entretanto, aquela competência privativa pode ser delegado. Então, só não poderá ser delegado a competência exclusiva. Mas quando se tratar de competência privativa, a administração, o administrador, o órgão, a autoridade pode delegar competência. Belezinha, turma? Maravilha. Vimos isso, delegação. E avocação, turma. Nós vimos que avocar é o quê? É eu pegar para mim uma tarefa que não me permitia, que não me pertencia, não é isso? Isso é avocar. Então, avocação é o ato discricionário mediante o qual o superior hierárquico traz para si, em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente motivados, o exercício temporário de determinada competência atribuída por lei a um subordinado seu. Então, turma, avocar. O superior hierárquico pega para si uma tarefa prevista por lei a um subordinado, sendo que
Ao fazer essa avocação, ele deverá fundamentar, deverá justificar o porquê desse ato. Por que ele está avocando aquela tarefa para si. Beleza? Da mesma maneira que eu falei agora há pouco, não esqueçam, nós iremos falar mais para frente, tá? Especificamente sobre delegação e avocação. Quando nós tratarmos do estudo dos atos administrativos. Beleza, turma? Tranquilo, belezinha? Turma, vamos parar aqui. Na próxima aula iremos tratar do poder disciplinar. Um abraço a todos, até a próxima.